Meus caros alunos do quarto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Nessa nossa aula de hoje, a gente vai aprender a respeito de um tema muito interessante, tá certo? A temática dessa nossa aula será sobre a erosão do solo, tá certo? O objeto de aprendizagem que nós iremos trabalhar nessa aula a respeito do uso do solo. E ao final da nossa aula, nós iremos ser capazes de identificar as características da Terra, certo? Com o seu formato esférico, a presença de água, solo, com base na observação, na manipulação e na comparação de diferentes formas de representação do nosso planeta, tá certo? Como mapas, globos, fotografias, recursos digitais e etc. Também seremos capazes de identificar as características das paisagens naturais e das paisagens antrópicas, tá certo? Como o relevo, a cobertura vegetal, rios e etc. No ambiente em que vive, bem como a ação humana na conservação ou degradação dessas áreas. Assim também como seremos capazes de observar e de investigar os usos dos recursos naturais, com destaque para os usos da água e do solo em atividades cotidianas, como alimentação, higiene, cultivo de plantas, e discutir os problemas ambientais provocados por esses usos, tá certo? Essas são as habilidades que nós iremos desenvolver ao longo dessa nossa aula de geografia. Portanto, o objetivo principal da nossa aula é apresentar as características do solo e os fatores naturais e antrópicos que levam à degradação e à erosão desse solo, tá certo? Portanto, quando a gente fala em fatores naturais, são os fatores advindos da natureza, como a chuva, o vento, a temperatura. E quando a gente fala de fatores antrópicos, né, de modificação aí do solo, da erosão do solo, a gente está falando dos fatores que são os homens, né, que promovem, que provocam, né? Os homens, eles possuem a capacidade de modificar as paisagens, de modificar ali as paisagens e acabar promovendo uma aceleração do processo erosivo do solo. Portanto, ao longo dessa nossa aula, esse será o nosso principal objetivo, tá certo? O solo, ele é um recurso natural, tá certo? O solo, ele vai ser a camada superficial da crosta do nosso planeta Terra, tá certo? É um substrato formado por matéria orgânica, sustenta plantas e vegetais e serve para as atividades antrópicas e para as atividades naturais desenvolvidas pelos seres humanos. Portanto, se a gente observar a estrutura, né, do nosso planeta, né, a gente vai observar que a gente vai ter várias camadas, desde o núcleo mais interno, que é sólido, passando pelo núcleo externo, que é líquido, né, e que tem uma altíssima temperatura, e passando lá pelo manto inferior, pelo manto superior, até chegar na crosta terrestre, né? Que é onde vai estar lá na crosta terrestre o solo, que será o objeto de estudo dessa nossa aula de geografia. Portanto, graças ao solo, né? Graças ao solo presente na crosta terrestre, as plantas elas conseguem retirar os nutrientes necessários para a sua sobrevivência, né? Portanto, o solo ele vai ser rico, né? Obviamente, alguns tipos de solo vão ser ricos em matéria orgânica, tá certo? E essa matéria orgânica nada mais é do que restos de plantas e de animais em decomposição. Portanto, quando um animalzinho, quando uma planta, ela morre, ela vai se decompor, certo? E o produto, o material advindo daquela decomposição daquele animal ou daquela planta será a matéria orgânica que vai compor aquele solo, tá certo? E é através daí dessa matéria orgânica, desse solo rico em matéria orgânica, que as plantas vão retirar os nutrientes necessários para crescer e se desenvolver. Portanto, outra questão extremamente importante é que o nosso solo ele é um recurso natural renovável, tá certo? E ele vai estar, obviamente, exposto às ações da natureza. Quais seriam essas ações da natureza que o nosso solo ele vai estar exposto? As chuvas, os ventos, as enchentes, né?
né, lá dos rios e outras situações, tá certo? O homem ele vai estar utilizando, né, para as suas diversas práticas produtivas, né, como, por exemplo, a agricultura e a moradia. A gente consegue aí observar nessa imagem, né, a foto de uma horta, né, onde a gente consegue observar várias hortaliças, o coentro, a alface, né? Ou seja, esse é um exemplo de utilização do solo em atividades, né, de agricultura, né, que vai servir ali para a subsistência dessas populações. O solo, obviamente, ele também possui uma estrutura, tá certo? Se a gente observar na imagem, a gente vai ver que o solo ele vai advir do processo de erosão das rochas, tá certo? A gente tem uma rocha mãe e essa rocha ela vai se erodindo, ela vai sofrendo um processo de erosão ao longo do tempo e vai então se formando os solos, que a gente chama de solos jovens. Quando a gente compara com um solo mais maduro, esses solos jovens, eles não são tão ricos em matéria orgânica, né? Eles são mais ricos em matéria inorgânica, que o que a gente chama de minerais, dos minerais que advêm da própria rocha, tá certo? Só que conforme o solo ele vai envelhecendo, ele vai se tornando mais maduro, né? Ele vai possuindo uma camada rica naquilo que a gente chama de humus. Essa palavra humus, né? Nada mais é do que matéria orgânica, tá certo? É aquele resto de animal, de vegetal que está se decompondo, né? E vai formar essa estrutura que nós chamamos de humus, muito rica em nutrientes, né? Que são utilizados pelas plantas para se desenvolverem. Portanto, se a gente fizer um comparativo, né? Uma plantinha ela vai conseguir se desenvolver melhor num solo mais maduro do que num solo mais jovem, né? Porque o solo mais jovem, ele não vai ter tanta matéria orgânica. Então, se ele não tem tanta matéria orgânica, ele vai ser pobre em nutrientes e a planta ela não vai conseguir se desenvolver tão bem quanto em um solo mais maduro, que tem esse humus, que é matéria orgânica rica em nutrientes. Perceberam? Seguindo, existem alguns tipos de solo. Se a gente observar aí nas paisagens, né, que estão presentes no nosso cotidiano, a gente vai observar que existem vários tipos de solo. Existem aqueles solos que são mais argilosos, existem aqueles solos que são mais arenosos, né? Os solos argilosos, eles são mais ricos em matéria orgânica. Aqueles solos arenosos, eles são solos que são mais pobres em matéria orgânica, né? Porque possuem maiores quantidades de minerais, né? Se a gente observar nessa outra imagem, a gente vai ver aí, nessa primeira imagem, um solo mais escurinho, significa dizer que esse solo ele é muito rico em humus, ele é muito rico em matéria orgânica, tá certo? Portanto, a plantinha ela vai conseguir se desenvolver bem mais nesse tipo de solo do que nesse outro exemplo ao lado, que é um solo mais pedregoso, né? Que tem várias pedras, ou seja, é um solo que tem uma menor quantidade de matéria orgânica quando comparado com o solo mais escurinho ao lado, tá certo? Portanto, percebam essas diferenças entre esses diferentes tipos de solo. Nós temos o solo rico em areia, né? Ou seja, esse solo arenoso, ele vai ser pobre em nutrientes, né? Os espaços formados entre esses grãos de areia, né? Faz com que seja um solo muito permeável e, consequentemente, muito seco. Porque imaginem que esse solo arenoso, no momento que chove, esse solo ele é lavado pela água da chuva. Porque como ele é formado por várias pedrinhas, né? Por várias pedrinhas bem pequenininhas, e ele é muito permeável à a água da chuva, ela de fato lava toda essa areia, todo esse solo, fazendo com que fique apenas ali matéria inorgânica, os minerais, né? Portanto, esse solo é um solo rico em matéria inorgânica, matéria orgânica, na verdade. Já a gente consegue observar ao lado um solo rico em humus, né? Ou seja, rico em matéria orgânica, né? É chamado em alguns lugares de terra preta. Esse tipo de solo é muito rico em nutrientes, pois contém grande concentração de material orgânico. Como eu tinha falado para vocês,
que é um material advindo de decomposição de animais e de vegetais. Outros exemplos que a gente consegue observar também na imagem é o solo rico em argila, né? Que comparado com o solo arenoso é um solo bem menos permeável, ou seja, é um solo impermeável, né? Porque os seus grãos eles são bem pequenininhos e são compactos, né? Se a gente observar a argila, ela possui aquela liga. Então, se a gente comparar com a areia, é um solo que ele é mais impermeável, tá certo? E temos também um solo rico em calcário, né? Que vai ter muitas partículas de rocha em sua composição, fazendo com que ele seja também um solo bastante permeável e seco, quando a gente compara lá também com o solo arenoso. Portanto, esses basicamente são alguns tipos de solos que a gente quis trazer aqui para vocês, como exemplos. E qual a importância do solo, tá certo? Primeiro, o solo ele vai ser extremamente importante na manutenção dos ecossistemas terrestres. Porque, como eu tinha falado para vocês, os solos eles vão fornecer os nutrientes para os produtores. E quais seriam os produtores? As plantas, as espécies vegetais. Se a gente fizer lá uma análise da nossa cadeia alimentar, os produtores vão serem justamente os vegetais, né? Portanto, se a gente, a partir desse momento, imaginar que o solo ele é extremamente importante para o desenvolvimento desses vegetais, obviamente, né, que é justamente estar ali formando a base da nossa cadeia alimentar, todos os outros segmentos da cadeia alimentar vão ser independentes. Portanto, o solo é extremamente importante, gente. Além disso, eu falei para vocês que o solo ele é utilizado na agricultura. E é da agricultura que advém todos os alimentos que nós consumimos, que os seres humanos consomem. Daí a grande importância de estudarmos e entendermos as características do solo, tá certo? Existem alguns problemas associados com a utilização do solo. O primeiro desses problemas está associado com a poluição. A gente consegue aí ver na imagem, né, na fotografia, um lixão aí, certo? Onde a gente consegue ver uma grande quantidade de lixo, tá certo? Portanto, a gente vê que houve aí, nesse caso, a poluição desse solo, né? Atualmente, a gente sabe que esses lixões, né, a céu aberto, estão sendo substituídos, né, gradativamente por aterros sanitários, né, que do ponto de vista ambiental são mais adequados, né, agridem menos o meio ambiente do que esses lixões aí que geram toda essa poluição do solo. Um outro problema associado com o uso do solo está associado com a contaminação. Os solos eles podem ser contaminados. Nessa imagem aí, a gente trouxe um exemplo para vocês do rompimento lá da barragem de Brumadinho, que aconteceu agora recentemente, tá certo? Onde uma grande quantidade de restos de produtos da atividade mineral foram então lançadas, poluindo os corpos hídricos da região, assim também como poluindo todo o solo ali daquela região, tá certo? Portanto, esse é um problema muito grave, né, que está associado com a utilização do solo, que é essa contaminação. Além disso, as queimadas também consistem em um grave problema de utilização do solo, né? Como a gente sabe, infelizmente, vários ecossistemas aqui do nosso país, eles têm em determinadas épocas do ano grande probabilidade de terem incêndios, né? Além disso, também nós sabemos que existe a prática criminosa desses incêndios, né? Por parte de pessoas que querem utilizar, que querem derrubar a floresta para fazer, para desenvolver, para utilizarem ali aquele solo em plantações, né? Portanto, as queimadas são um grave problema aí associados com a utilização do solo. A degradação também pela ação humana, né? Ou seja, a gente sabe, por exemplo, trazendo um exemplo aqui para vocês, né, que a vegetação ela protege bastante o solo. Portanto, quando a gente promove o desmatamento, a gente acaba
fazendo com que aquele solo ele fique desprotegido e muito mais vulnerável a um outro tipo de problema associado com a utilização do solo, que são os processos erosivos, tá certo? Quando a gente retira a camada de vegetação do solo, a gente deixa aquele solo mais exposto, mais vulnerável às ações, né, dos agentes erosivos. Por exemplo, quando chove bastante, aquele solo, então, ele vai ser altamente modificado, né? O que não aconteceria se esse solo tivesse a sua vegetação ali preservada. Portanto, a nossa primeira atividade que a gente vai estar propondo para vocês realizarem é a realização de uma ficha de observação do solo ao redor da sua casa, tá certo? E então você vai classificar o tipo e as condições dele. Portanto, você vai pegar uma fichinha, você vai observar o solo no entorno da sua casa e você então vai classificar esse tipo de solo de acordo com aquilo que a gente aprendeu aqui ao longo dessa nossa aula e então vai anotar as características desse solo observado lá no entorno da sua moradia, tá certo? Você encontrou algum material orgânico? Caso você tenha encontrado algum material orgânico nesse solo, quais foram os materiais orgânicos? E então você vai fotografar e vai compartilhar essas informações observadas com o seu professor, tá certo? Na sua aula lá pelo Google Meet, nas plataformas digitais, ou então lá no contato pelo WhatsApp com o seu professor. Após você fazer todas essas observações, você vai levar eventuais dúvidas para tirar com o seu professor. Essa é a primeira atividade proposta, tá certo? Outra atividade proposta é que você vai fotografar, certo? E fazer uma gravação em vídeo de uma região próxima à sua casa que tenha sofrido um processo de erosão e então vai observar se essa erosão ela foi provocada por ações naturais ou por ações humanas, tá certo? E depois vai compartilhar também essa sua produção com o seu professor no grupo de WhatsApp da sua turma, para que os seus colegas, tá certo, de turma, também tenham acesso aí a essas informações e as conclusões que você tirou a partir dessa nossa aula sobre processos erosivos do solo. Então, o que de fato é uma erosão? A erosão é um processo natural provocado pela ação da natureza e intensificada pela ação humana que causa um desgaste no solo e nas rochas. Se a gente observar aí essa imagem, a gente vai ver que tem um barranco, né? E provavelmente, se chover bastante nessa região, né, a água vai promover o quê? O deslizamento desse solo, porque ele está bastante vulnerável. Não existe nenhum tipo de vegetação nas encostas desse solo. Porque o que é que acontece? Quando a gente tem vegetação nas encostas desse solo, as raízes dessa vegetação, elas penetram nas camadas profundas do solo e fazem com que esse solo ele fique mais firme, né? Portanto, quando a água da chuva acontece, quando ela chega, ela penetra no solo, esse solo ele não vai deslizar, tá certo? Ele vai estar bem mais compacto, ele vai estar bem mais resistente a essas ações da água, do vento e de outros agentes, tá certo? Que podem promover processos erosivos. Portanto, a gente pode classificar as erosões. Existem vários tipos de erosões e essas erosões vão serem classificadas de acordo com o agente erosivo que vai estar provocando essa erosão. Portanto, a gente tem a erosão pluvial, que é aquela causada pela água da chuva, tá certo? Provocando desgaste do solo. Em solos sem vegetação, ela provoca um desgaste profundo. Nós temos a erosão fluvial, que é causada pelas águas dos rios, tá certo? E transforma os cursos dos rios em vales profundos. As margens dos rios sem vegetação, elas são desgastadas pela força da água, tá certo? Nós temos a erosão marinha, que vai ser causada pela água do mar, tá certo? Nós temos a erosão eólica, que vai ser causada pela ação do vento, e nós temos também o tipo de erosão que é a erosão glacial,
que vai ser aquela causada pela ação do gelo, tá certo? E vai estar ocorrendo lá naturalmente, tá certo? Por causa do congelamento e descongelamento da água, alterando lá as rochas e os solos. Portanto, de forma geral, esses foram alguns exemplos de tipos de processos erosivos que a gente está frequentemente observando nos ambientes naturais. Erosão, ela pode ocorrer por causas naturais, tá certo? Aí a gente consegue observar na imagem, né, a erosão ocorrendo nessa rocha por causas naturais. A gente pode observar uma erosão marinha, né, provocada ali pela água do mar, mas também nessa rocha daí existem outros processos erosivos naturais, como por exemplo a gente pode citar o vento, né? O vento ao longo dos anos, das décadas, vai aí promovendo o processo erosivo nessas rochas, assim também como a chuva. Portanto, observem que vários tipos de agentes erosivos estão promovendo aí a erosão e formação dessa paisagem que a gente consegue observar nessa imagem, tá certo? Portanto, quando a gente observa uma área que passou por um processo erosivo, a gente vai ver que aqueles sedimentos, né, que sofreram a erosão, eles vão serem depositados, né, e vão serem carregados lá pela água da chuva e vão serem depositados em regiões mais baixas, tá certo? Se a gente observar nessa outra imagem, existe um grande problema associado com esse processo erosivo, que é justamente a questão do assoreamento, tá certo? Quando vocês escutarem essa palavra, esse termo assoreamento de rios, por exemplo, é justamente um processo erosivo que ocorre devido à retirada da mata ciliar. Ô professor, e o que viria a ser mata ciliar? A mata ciliar é justamente aquela mata, né, aquelas árvores que estão nas margens dos rios. E essas árvores, elas são importantíssimas, né? Por quê? Porque as suas raízes, elas vão penetrar no solo e conforme a água do rio segue o seu curso ou conforme chove, né? O que vai acontecer? Quando a gente tem uma mata ciliar preservada, aquele solo ele não vai penetrar no rio, ele não vai promover ali o assoreamento do rio. Se a gente observar na imagem ao lado, onde houve uma remoção da mata ciliar, após uma chuva, por exemplo, todos aqueles sedimentos, toda aquela areia vai ir para o fundo do rio e vai então se depositar no fundo do rio, promovendo justamente o que a gente chama de assoreamento do rio, tá certo? Isso aí vai causar um grande desequilíbrio ambiental para várias espécies, tá certo? Tanto as espécies aquáticas, né, que se utilizam ali da água do rio, como também as espécies terrestres que se utilizavam daquela mata ciliar. Portanto, percebam aí como é extremamente importante preservarmos as matas ciliares, né, no entorno dos corpos hídricos. A erosão do solo, né, pode ser promovida pelas causas naturais, como também pelas causas antrópicas, né? Algumas das causas naturais são as águas da chuva, dos rios, mares, derretimento das geleiras, ação eólica e também relevo, através do relevo. E as causas antrópicas, através do desmatamento, da construção das estradas, das escavações, construções, ampliação de pastos, né, para criação, por exemplo, de bovina, né, de bois, agropecuária, utilização pela agricultura. Portanto, observem que existem as causas naturais como as causas antrópicas desse processo erosivo, desse processo de erosão do solo. Existem alguns problemas associados com esse processo erosivo. Eu tinha falado lá para vocês do problema do assoreamento dos rios pela retirada da mata ciliar. Se a gente observar aqui também nessa imagem, as encostas, né, de estradas, por exemplo, elas precisam ter de fato uma cobertura vegetal, né, para evitar com que no momento de uma chuva, por exemplo, essa barreira ela não deslize, né, e promove ali naquela estrada algum tipo de acidente, né, porque justamente as vegetações nessas encostas dessas estradas as raízes vão fazer com que aquele solo ele tenha de fato uma maior
fixação, ele fique fixo e a água, a água da chuva, né, ele não promova esse deslizamento que acaba promovendo aí, no caso, vários tipos de incidentes, podendo promover acidentes aí nessas estradas. Aqui a gente consegue observar imagens de deslizamentos de terra, né, justamente em encostas que tiveram toda a sua vegetação retirada, né? Portanto, percebam a importância das vegetações nesse processo de proteção dos solos, né? Ou seja, quando a gente retira as vegetações, a gente deixa o solo muito mais vulnerável aos agentes erosivos, tá certo? Aqui o exemplo de assoreamento do rio, como eu tinha citado para vocês lá naquela outra imagem, a gente vê aí um rio praticamente aterrado, porque houve a retirada da mata ciliar e então esse rio foi assoreado. Aqui a gente consegue observar um mapa da erodibilidade dos solos no Brasil. Ou seja, se vocês observarem as legendas de acordo com as colorações, onde tiver mais vermelhinho são justamente as áreas no nosso país, no Brasil, que são mais suscetíveis a processos erosivos no solo. E se a gente observar aqui na nossa região Nordeste, né, na nossa região Nordeste onde o solo ele encontra-se mais vulnerável e mais suscetível a processos erosivos, tá certo? Pelas características da nossa vegetação. E como é que a gente pode evitar esses processos erosivos? Não remover, né, as coberturas vegetais desse solo, preservar as encostas das montanhas, reflorestar as áreas devastadas, impermeabilização do solo, conscientização da população e um trabalho em conjunto entre o poder público e a sociedade, tá certo? Portanto, de fato, a gente precisa ter essa consciência ambiental para tentar evitar esses processos erosivos, né, que ocorrem no solo e que podem provocar várias questões muito prejudiciais aos seres humanos. Portanto, pare e pense. O que nós podemos fazer para mudar os efeitos da erosão? Aqui é uma outra atividade que eu vou propor para vocês, tá certo? Vocês podem montar essas 3 estruturas, né, que a gente observa aí na imagem, tá certo? E em seguida vocês vão despejar água e vão observar o que vai acontecer de diferente nos 3 casos, com vegetação, com matéria orgânica e apenas o solo exposto, tá certo? E então vocês vão tirar as conclusões, tá certo? E levar essas conclusões, essas dúvidas, aquilo que vocês tiraram de conclusão para o seu professor lá na sua aula, via Google Meet ou no grupo de WhatsApp da sua turma. Uma outra atividade que eu vou propor é vocês agora aí em casa direcionarem a câmera do seu celular para esse QR Code, tá certo? Isso vai direcionar vocês para um aplicativo, para um joguinho associado com essa nossa aula de hoje sobre os processos de erosão do solo, tá certo? Portanto, pega o celular aí, a câmera, aponta aí para o QR Code e aproveita bastante esse joguinho para revisar vários conceitos que a gente estudou nessa nossa aula, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Caso tenha alguma dúvida, levem para o seu professor, tá certo? Estudem bastante e nós nos encontramos na nossa próxima aula de Geografia. Um forte abraço e fiquem com Deus.